Vamos orar, irmãos. Curve sua cabeça. Vamos agradecer a vida do servo do Senhor. Pai, obrigado pela vida desta família, que o Senhor tem nos dado a graça de conviver. E nesta noite nós rogamos ao Senhor que instrumentalize a vida do teu filho e fala aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pois o nosso desejo é ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite. Alegria de estar aqui de volta. Acho que a última vez que eu estive aqui, Gama, foi na sua posse. Acho que foi. Eu fui. Minha família veio aqui antes de mim, com minha mãe e meu pai, mas eu acho que já estava bastantes dias já, né? A igreja está cada dia mais bonita, mais bela, os irmãos mais bonitos também. Uma alegria rever cada um dos irmãos aqui nessa noite. E queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Queria externalizar a minha gratidão e reafirmar a gratidão que é ser amigo do pastor Gama, de Thalita, de Radassa, né? Radassinha era pequenininha lá com a gente, só tomava leite ninho com chocopique, era isso que ela comia, mas ela cresceu. Chocopique é um cereal, tipo Nescau Ball, aquela assim. Aí ela tomava isso lá, era a alimentação dela, e leite ninho dissolvido na água. Não sei como ela era tão grande, desse tamanho, comendo tão fraco, né? Mas o Senhor é bom, né? E externalizar a nossa gratidão a Deus mesmo pela amizade. Gama já esteve lá na nossa casa no início do ano, né? Foi um tempo especial e me sinto muito honrado de estar aqui nessa igreja, é a oportunidade cedida de estar aqui compartilhando a palavra. Amém? 1 Crônicas 13, nós vamos ler todos os versículos desse capítulo. Nós vamos falar hoje sobre a presença que faz toda a diferença. Vocês já viram ali. E vamos pensar a respeito dessa presença, baseado nesse texto de 1 Crônicas 13. É um texto relativamente conhecido. Não posso dizer que é um texto conhecido, mas é um texto relativamente conhecido. É um texto em que há um retorno da Arca da Aliança. É uma tentativa do retorno, na verdade, da Arca da Aliança, tá? Para Jerusalém. Tá? Rei Davi estava como um rei aqui, e ele estava na tentativa de regressar e retornar a Arca da Aliança, que representava e significava a presença de Deus para aquele povo, que representava a figura de Deus, a mão do Senhor sobre eles. Ele estava tentando regressar para Jerusalém, e aconteceu alguns fatos, e nós vamos ler o que aconteceu, ler mais outros textos, tirar algumas conclusões práticas para a nossa vida a respeito dessa presença. Como vocês já perceberam, essa presença de Deus, a presença que faz toda a diferença em nossas vidas. Diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e que se essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos a mensagem aos nossos irmãos em território de Israel e também aos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Só um parêntese. É que durante o reinado de Saul, de fato foi a época em que os filisteus, em uma das derrotas que o rei Saul teve no seu reinado, levou como esposo de guerra a arca. Então a arca foi levada nesse momento, e ela estava sobre território e domínio de outras pessoas. E aí vamos continuar. Então Davi reuniu com todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazer de Kiriat
Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram Baalá, que é Kiriat Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Continuando, versículo 7, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus. Vamos lá, a parte começa a ficar importante para nós. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzindo a Uzá e a Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Ou seja, uma grande festa, uma grande celebração estava acontecendo. Ou seja, era um motivo de grande alegria o retorno da arca para aquele povo. Isso representava muito, principalmente para Davi, que entendia a importância disso naquela época especialmente. Versículo 9, quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele foi ferido por ter tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Versículo 11 diz: Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Uzás Perez, que significa a destruição de Uzá. Foi aquele lugar que Uzá foi destruído. Continuando, versículo 12 diz que naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, que era Jerusalém. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua casa e tudo que possuía. A arca passou quanto tempo na casa dele? 3 meses. E o Senhor abençoou a sua casa e tudo que nele construía. O que aconteceu no texto, nós vimos, foi algo muito interessante. Quando a gente pensa na origem da arca, a origem da arca está narrada lá em Êxodo 29, 25, e ela foi construída por Bezalel. Bezalel era o artesão e ele foi orientado por Deus em todas as medidas. Sabe o que Deus mandou fazer assim, e colocar essa madeira e colocar ouro por fora e todos os detalhes? Deus deu orientação, porque ali estava uma representação. A madeira era de acácia e era revestido de ouro puro, por dentro e por fora. Então, não era igual a gente faz hoje, que a gente põe uma caixa e põe bonito por fora e por dentro, tipo, bota aquele material bem mais ou menos assim, né, que só a gente vai ver. Mas não, a Arca da Aliança, ela era revestida de ouro por dentro e revestido de ouro por fora também, e era um tamanho grande. Ela tinha um formato retangular em cerca de 70 centímetros e 1,20 m. Era um instrumento grande, né? Era mais ou menos isso aqui, maior do que esse púlpito. E ela tinha ali as tábuas da lei, pote com maná e a vara de Arão, a vara que floresceu. Os irmãos lembram da história, eu não vou me aprofundar nela. Essa arca tem uma importância tão grande que no Antigo Testamento, meus irmãos, ela é citada cerca de 200 vezes. 200 vezes a Arca da Aliança é citada no Antigo Testamento. 200 vezes é um número considerável de vezes que ela aparece. Além do mais, lembrando que um tempo ela ficou distante do povo. Então, 200 vezes ela foi citada, cerca de 200 vezes. Ela ficava ali no tabernáculo. Essa arca, ela foi construída na época então de Moisés,
e ela ficava no tabernáculo. O tabernáculo era o local da habitação do Senhor, e ela ficava ali nos Santo dos Santos. Ela passa por esse momento em que ela habitava nesse lugar. Com a transição, ela ficou meio que deslocada. E aí, ela passou cerca de 60 anos longe das mãos dos israelitas. E se você for ler 1 Samuel 5, vai narrar o texto em que a arca estava com eles e os deuses caíram diante da arca. Você lembra dessa passagem? Os deuses caíram diante dessa arca porque representava a presença de Deus, e essa presença ela não compactuava com os outros deuses, e os filisteus eles ficaram muito revoltados. E aí depois teve uma hora que eles falaram assim: tira isso daqui de perto. E aí foi então que essa arca chegou na casa de Abinadab. E aí em 1 Samuel 7, se você puder abrir, 1 Samuel 7, a gente vai entendendo e estamos nos aproximando do fato real do que aconteceu aqui, que a gente leu no texto de 1 Crônicas. 1 Samuel 7, o versículo 1 e 2, vai dizer assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eliá para guardar a arca do Senhor. Então, essa arca passou ali cerca de 20 anos. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab. E o que é que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab, mas não aconteceu nada. Primeira coisa que nós aprendemos é que a familiaridade não significa intimidade com Deus. Familiaridade não significa que você tem intimidade com Deus, meu irmão. E eu posso, e todos nós podemos vir à igreja, ter familiaridade com este ambiente, mas não termos intimidade com o Deus deste ambiente. E precisamos estar atentos a isso. E aí eu lembro que nós, no dia 15, foi comemorado o Dia da Família. E eu aplico isso também para as nossas famílias. Você ter o título de pai, de mãe, não significa que você tem aproximação com seu filho. Precisa ser desenvolvido, precisa ter intencionalidade. Da mesma forma também com Deus. Não é porque nós frequentamos ou visitamos ou temos familiaridade com o ambiente cristão, e querendo ou não, a maior parte de nós temos essa exposição ao ambiente cristão. Nós temos um país que cresce o número de evangélicos de um grau assim muito grande, e é uma estimativa que até 2040 nós seremos maiores em número do que os católicos no nosso país. Há projeções de crescimento que vão apontar para isso. Então, nós vemos um país que está muito familiarizado com o evangelho, mas sem intimidade. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab e ele não teve transformação nenhuma, ele não teve nenhuma mudança na sua vida, porque ele estava acostumado demais, ele estava familiarizado, ele não entendia que aquilo podia transformar a vida dele. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos familiarizemos. E uma oração que eu sempre faço a Deus: Senhor, não me deixa acostumar a pregar e achar que isso aqui é mais uma coisa que eu faço na minha vida. Que você não venha para a igreja achando que é só mais um culto, que é só mais uma coisa, que é só mais... É a oportunidade que nós temos, como o pastor Gamaliel falou, todo motivo e oportunidade que nós temos para louvar a Deus é um motivo de alegria, porque é o tempo que o Senhor nos deu. A palavra nos diz que nós devemos buscá-lo enquanto podemos achar.
Haverá um tempo que nós não poderemos e não conseguiremos, não dos moldes como nós temos hoje, na liberdade que nós temos hoje. Então, não se acostume e tenha a compreensão que nós precisamos buscar a Deus com intimidade. Ter intimidade, compreender quem Ele é e não se acostumar ao fato de vir sem qualquer tipo de mudança. Estar visitando e tendo apenas por aspecto relacional com outras pessoas. E aí depois desse tempo de Abinadab, o rei Davi ele já estava empossado, ele decide voltar. E a arca era esse símbolo da presença de Deus, como nós falamos. Só que se você for ler o texto, você vai perceber que a forma como a arca foi carregada não foi a forma como Deus havia instituído. Porque lá nas leis, o Senhor havia instituído que haveria um jeito certo de carregar a arca. Havia um jeito correto de ser levado a arca de um lugar para o outro, com passos contados, com as hastes nos ombros dos levitas que iam conduzindo a arca com toda a reverência e obedecendo a ordem do Senhor. Mas o que é que aconteceu? Olha o que é que aconteceu. Lê aí. Versículo 7 do 1 Crônicas 13. Lê aí para mim. Como é que a arca foi carregada? Olha que coisa. Eles tentaram burlar e facilitar o modo de carregar a arca. Ele falou, e talvez ele pensou isso, não está escrito na Bíblia, mas é uma conjecturação que eu faço para a nossa reflexão. Olha, passou 20 anos lá e não aconteceu nada. Que mal ao levar numa carroça? E é interessante que o texto destaca que era uma carroça nova. Eles talvez tiveram uma preocupação em não levarem qualquer coisa. Talvez fizeram essa carroça especificamente. Então, as intenções provavelmente eram as melhores. Mas nem só de intenção vive a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Deus exige de nós obediência, custe o que custar. Deus exige de nós a renúncia de muitas coisas, o esforço para muitas coisas, porque as ordens já foram instituídas por Ele. Por isso, o segundo ponto que eu destaco para nosso entendimento nessa noite, não tente mudar os padrões estabelecidos por Deus. Os padrões que foram estabelecidos por Deus não devem ser mudados. Foi o próprio Deus que instituiu. A forma como nós devemos orar foi instituído por Ele na sua palavra. Como nós devemos adorar, como nós devemos ser santos, como nós não devemos viver para nós mesmos, mas mortificarmos a nossa carne. Não é nós que estamos inventando, mas é a palavra de Deus que ordena. Não tente criar atalhos para se relacionar com Deus, porque não existe atalhos para se relacionar com Deus. Não existe caminhos mais curtos, existe processo, existe uma cruz para você carregar, existe um caminho que você vai trilhar. Não é querendo criar artifícios e artimanhas para que Deus faça o que você quer, que vai ser assim que Deus espera que nós vivamos. Ele espera de nós obediência, renúncia. Não tente mudar os padrões que o próprio Deus estabeleceu. E o que é que aconteceu? O cavalo tropeçou, o boi tropeçou e o que aconteceu, meus irmãos? A arca ia cair. A arca ia cair, aí Uzá fez o quê?
Uzá estava bem intencionado? Só de boas intenções. As boas intenções não nos levam para o céu. Obediência, sim. Jesus, em nossas vidas, nos leva para o céu. Mas ter boa intenção no coração não nos leva a um caminho que é obediência a Deus. Uzá esticou o braço. Ele estava bem intencionado, ele não queria que a arca caísse. Mas aconteceu o quê? Morreu. Foi fulminado naquele momento. Porque estava em desobediência ao que Deus havia estabelecido. Talvez Uzá estava acostumado, ele era filho de Abinadab. Talvez ele estava acostumado a ter 20 anos na sua casa. 20 anos e não viu nada mudar. E o que seria um toque na arca? Mas Deus não muda as suas palavras. O que ele disse e prometeu será cumprido e realizado, independente do tempo, das estações e de nós. A palavra que Deus declarou e falou, o proceder em relação à arca, ela não mudou depois de 20 anos, depois de mais de 100 anos. Ela é a mesma, e a palavra que Deus diz a respeito de nós também, ela não muda. Passe a circunstância e a adversidade que nós estejamos passando, a palavra que Deus deu ao nosso coração, ela não muda, ela permanece a mesma, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Por isso que é tão maravilhoso confiar nele, porque um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Como seria difícil confiarmos em um Deus que muda toda hora de opinião? Como a gente convive com gente que é assim, né? Muda toda hora, não sabe o que quer. Não, Deus sabe o que Ele quer. E o que Ele quer está instituído na sua palavra. O que Ele quer já foi orientado a nós. O que Ele quer já está claro por meio da Bíblia, a revelação da sua palavra. E eu e você precisamos estar atentos a isso. E não queremos criar formas, maneiras. Acabou que Uzá cometeu ali um suicídio quase, né? Davi ficou muito chateado. Não queria saber. Acabou que foi para onde essa arca? Na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, a arca passou 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Qual foi a diferença entre Obed-edom e Abinadab? O zelo que ele tinha, o entendimento da presença de Deus, não era qualquer coisa que estava ali. Era a presença de Deus que se manifestava naquele lugar por meio daquele instrumento. Mas Mateus 27, 51. Nós já estamos avançando. Mateus 27, 51. Narra o momento em que o Senhor Jesus, na verdade o 20, volta ao 20, o 50, perdão, 27 e 50. Isso. Jesus estava no Monte Calvário, com os braços abertos, cravejados na cruz, gritando novamente em alta voz, e ele gritou: Eloi, Elohim, 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 Deus meu, Labak Sabactani, por que me desamparastes? E ele deu esse último grito e entregou o seu espírito. Naquele momento que ele levou sobre nós todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o pecado da humanidade. Um fenômeno aconteceu. O véu do templo se rasgou. E naquele momento o véu do templo rasgou-se em 2 partes.
Alguém rasgou assim, puxou o véu? Não. Ele foi rasgado de cima a baixo de maneira sobrenatural, de maneira miraculosa mesmo. Deus interviu ali, trazendo um grande significado. A terra tremeu, as rochas se fenderam. O significado de que a arca que ficava lá dentro, ela já não significava mais a presença de Deus. Mas o que representava a presença de Deus seria aquilo que Jesus, depois de ressurreto, ele deu orientação aos seus discípulos em Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aconteceu que, estando reunidos, Atos 2:1, estando reunidos, veio como uma presença, como um vento impetuoso, e encheu aquela casa. E eles foram cheios do Espírito. A presença que necessitava e habitava naquela arca, ela passa a habitar em nós. Mas nós temos sido Abinadab, que negligencia essa presença, ou nós temos sido Obed-Edom, que em pouco tempo de relacionamento, intimidade, proximidade com essa presença foi transformado e sua vida e sua família foram abençoadas. Porque agora eu e você não precisamos mais da arca da aliança aqui. Agora eu e você não precisamos de um objeto. Agora eu e você temos livre acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus, que nos deu acesso ao Pai e que nos deu como o selo da promessa o Espírito Santo, que habita em todos aqueles que confessam Jesus como seu único suficiente Salvador e que está disponível a nós na presença do Espírito, a presença de Deus em nossas vidas. Mas o que nós temos feito? Temos buscado, relacionado, estamos sendo moldados, transformados, ou temos batido e falado assim, não, quem manda sou eu que sou o bom, eu que tenho a capacidade. Como temos agido em nossas vidas? E eu trago para nós encerrarmos três formas práticas de nós buscarmos essa presença de Deus. Três formas práticas. A primeira delas é que você precisa investir tempo na sua busca individual com Deus. Você precisa investir tempo? Ou você precisa fazer o básico da fé cristã? Você precisa orar? Você precisa ler a Bíblia? Esse é o mínimo. Depois a gente vai para outras práticas espirituais. Contemplação, meditação, jejum. Tantas coisas nós podemos fazer, tantas práticas. E aqui eu deixo a indicação de um livro, chama Richard Foster. Qual é o nome do livro agora? Lembra o nome do Richard Foster? Deixa eu pesquisar aqui, gente, rapidinho. Porque veio na minha mente agora sugerir para os irmãos. Celebração da Disciplina. Esse é o nome do livro. Sugiro aos irmãos a leitura do livro Celebração da Disciplina. Pastor, eu não sei como é que eu aumento meu tempo. Eu já leio e oro a Bíblia, mas não estou avançando nas práticas devocionais. Leia o livro Celebração da Disciplina. Nele, o autor Richard Foster elenca várias possibilidades e formas de nos relacionarmos com Deus. Não é só orando e não só lendo a Bíblia. Existem outras possibilidades. O mínimo que nós fazemos é isso. O mínimo que nós fazemos é orar e ler a Bíblia. Mas nós podemos ir muito além
no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade. Porque Ele está perto de nós, Ele está disponível a nós. Nós não precisamos mais de um objeto, nós não precisamos de nada. E esse já é justamente a segunda aplicação. Além de ter esse tempo de busca individual, a presença não está em algo material, portanto, não espere um culto para buscar Deus. Não precisa vir à igreja aqui. Se você quiser vir aqui, maravilha. Mas você não depende de um templo físico para buscar a Deus. E a pandemia provou isso. Foi ruim ficar sem igreja? Foi ruim. Foi horrível. Eu mesmo fiquei muito mal. Mas nós nos relacionamos com Deus ou não? Ou dependíamos de um templo, de um espaço para relacionar-se com Deus? Não, não dependemos. E não devemos esperar somente cultos e atividades para buscar a Deus. Devemos buscar a Deus em todo o tempo na nossa vida. Enquanto tivermos fôlego, enquanto estivermos respirando, enquanto tivermos oportunidade. Não espere o congresso das mulheres, não espere o congresso dos homens, não espere um evento, porque nós temos uma cultura de crente de evento. E misericórdia. Sabe o que acontece como é a espiritualidade de crente de evento? Vamos supor, pense comigo, que aqui é o tempo, tá? Vamos fazer um gráfico aqui, juntos. Quem lembra das aulas de gráfico e de matemática? Vamos lá. Aqui é o tempo, tá bom? O tempo. Aqui é 1 ano e aqui são 10 anos. Aqui, a altura, é o nível de relacionamento que nós temos com Deus, tá? É um gráfico. O que acontece com um crente eventeiro? Nem sei se existe essa palavra, acho que não. Mas o que acontece com um crente que é de evento? Tem proximidade com Deus? Passou o evento, acabou. Aí fica com dependência de evento. Aí no outro ano, tem intimidade com Deus, por causa do evento, depois volta para o quê? O pior é que não volta para ficar aqui, não. Ele volta capa baixa, ele fica ruim, fica mal, não ora mais ler a Bíblia, não faz nada, não avança. Porque está refém de uma atividade. A cabeça está programada só para ser crente quando tem congresso, evento ou retiro. Qual o padrão de Deus para nós? O padrão de Deus é iniciarmos aqui, no momento que aceitamos a Cristo, estarmos em constante progressão, até atingirmos o alvo da perfeição em Jesus Cristo. Deus não quer que a gente fique ping-pong assim, na nossa espiritualidade. Ele quer que nós sejamos fortes, consistentes, enraizados e cresçamos gradativamente a ponto de que não dependemos mais de congressos, eventos e atividades. Só um parênteses, isso anula a importância de termos eventos, atividades e programas? Jamais. Mas se a sua espiritualidade, se a minha espiritualidade só é espiritualidade quando eu tenho as atividades, eu tenho que tomar cuidado. Que trilho eu estou caminhando? E quando eu falo que a gente não precisa do culto para vir e se relacionar com Deus, não anula a exigência bíblica e a ordenança bíblica que nós temos de cultuar e ser membros. Mas o que gente, muitas vezes nós fazemos é ler a Bíblia agora, quando chega amanhã, nós esquecemos que existe Bíblia. Nós esquecemos que nós oramos na segunda-feira, na terça-feira. O culto aqui é quarta ou quinta. Aí quarta-feira a gente lembra. Os que lembram, né, pastor? Porque quarta-feira é um culto mais complicado, né? Nem todo mundo consegue, eu entendo. Tem as suas demandas, tem as suas questões pessoais que às vezes precisa resolver. Mas aí a gente não pega na segunda-feira a Bíblia, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e a gente quer crescer na nossa espiritualidade vindo domingo para a igreja. E não vai rolar, não vai dar certo, não vai crescer. Você vai ficar, sabe o pontinho que eu falei aqui? Você vai ficar um pontinho aqui, ó. Você cresce e volta, cresce e volta. Você não consegue avançar no seu nível de espiritualidade. Você só vem domingo e não avança. Só vem domingo, só domingo, só domingo. Só o domingo não é suficiente para relacionar-se com Deus.
Quando o marido e a mulher, eles passam a se ver uma vez por semana, durante 2 horas, como é que fica o relacionamento deles? Fica comprometido, não fica? Quando um marido e uma mulher, que se tem um contato próximo, começam a espaçar os seus encontros, começa a comprometer um pouco o relacionamento. Imagina aí, Gama, você encontrar com a Thalita só 2 horas por domingo, você só ia ver ela domingo, de 7 a 9 no máximo, de 6h30 a 7h30, a 8h30 na verdade. Ia dar certo, Thali? Não ia dar certo. Não ia dar certo. Nisso eu estou dizendo que Deus precisa, que Deus é um coitadinho. Não, não é isso. Quem precisa somos nós, meus irmãos. É nós que morremos distante da presença. É nós que subexistimos se não estamos diante de Deus a todo momento da nossa vida. Porque sem Deus a gente não tem vida, é uma subsistência. Eu só tenho vida plena e vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Por isso, a minha busca ela é constante, ela é intensa. Eu preciso buscar a Deus enquanto se pode achar. E a terceira dica, ela é: invista tempo de culto. Vem para a igreja. Porque nós vamos sendo moldados aqui também. Nós vamos sendo aperfeiçoados. A minha teimosia com a sua teimosia, os dois saem menos teimosos. Vinícius vai ficar difícil eu pregar assim, porque é muito bonito. Ele é muito bonito e aí vai ficar chamando a atenção. Aqui os irmãos não vão conseguir. Primeira coisa, tenha tempo de busca individual. Segunda, a presença não está em algo material. Busque a Deus em todo o tempo. E terceiro, viva uma vida de comunhão com a sua igreja. Venha para o culto, estimule esses momentos. Porque nesses momentos Deus também nos transforma. Nós não fomos chamados por Deus a termos uma espiritualidade individualista. Deus não nos chamou para vivermos e estarmos todo mundo nos seus lares e todo mundo é crente de casa. Não foi isso que o Senhor nos chamou a viver. A palavra nos tem vários exemplos de que nós precisamos, como, salvo engano, autor de Provérbios, que o ferro afia o ferro. Em que nós somos moldados, transformados. Os nossos bicos, às vezes, são muito grandes, se bicam. E às vezes o bico diminui, que Deus vai tratando, Deus vai moldando. A gente não é fácil, eu não sou fácil. Tem gente que é mais fácil que outros. Mas é nesse ambiente de pessoas, de diversidade, que o Senhor nos convida e somos aperfeiçoados, e isso nos aproxima de Deus, isso nos leva para perto do Pai, estarmos em comunhão, estarmos em unidade. Sem isso, a gente vai viver o fenômeno dos desigrejados. Quantos desigrejados você conhece, meus irmãos? Eu conheço alguns. Que triste é os irmãos que já foram frequentes na igreja, se desiludiram por alguma coisa, porque colocaram talvez suas motivações erradas, e vivem aí sem igreja, desacreditados, não querem viver isso. Mas o Senhor nos convida, além de termos esse tempo individual, de buscarmos essa presença. Os irmãos compreenderam comigo? Essa presença que estava restrita a um ambiente, essa presença está disponível a nós. Nós podemos estar buscando Ele por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, por meio de práticas devocionais, em todo momento, não só na hora do culto, mas também e especialmente na hora do culto, porque esse momento vai nos moldar e vai nos transformar. Queria que você fechasse seus olhos, e a nossa oração é que o Senhor nos ajude nisso. Hoje você tem sido mais Abinadab, que negligenciou,
Ou você tem sido mais como Obed-Edom, que valorizou, entendeu a presença de Deus em sua vida e isso transformou a sua realidade? Eu oro nessa noite que todos nós sejamos como Obed-Edom, que não negligenciemos a presença do Senhor, que não nos afastemos do Senhor e que os nossos corações possam estar sempre voltados e dispostos ao que o Senhor deseja fazer em nós, na obra que Ele tem para fazer em nossos corações. Deus, a Ti nós oramos nessa noite, clamando ao Senhor por misericórdia. Tão pecadores, Pai, nós somos, tão falhos, tão distantes muitas vezes daquilo que o Senhor espera, mas estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos ao Senhor, pedindo que o Senhor não nos deixe, não se afaste de nós, mas que o Senhor traga por meio do Teu Espírito um desejo constante de crescimento na Tua presença, uma vida constante de relacionamento contigo, ó Pai. Que as nossas vidas nunca sejam as mesmas, mas que nós, como o apóstolo Paulo fala, sejamos aperfeiçoados de glória em glória, Deus. Nós não queremos estagnar na nossa fé, mas nós queremos crescer nesse relacionamento com Deus, o Deus vivo, o Deus que está disponível por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus, que rasgou o véu de cima a baixo e nos deu livre acesso à presença. Nós desejamos, Pai, viver intensamente segundo o Teu querer, debaixo da Tua unção, da Tua presença, para que possamos testemunhar neste mundo, para que possamos levar da Tua salvação a todos que necessitam, para que possamos cumprir todos os propósitos que o Senhor estabeleceu para nossas vidas, Deus. Mas para isso nós precisamos do Senhor. Nós somos tão falhos, nós somos tão fracos, nós somos muitas vezes cometendo escolhas erradas em nossas vidas. Deus, tem misericórdia. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja o guia em nossas vidas. Aquece a chama do Teu Espírito em nós, para que o Teu Espírito guie a Tua igreja, para que a Tua igreja viva guiada pelo poder do Espírito, Deus, para que, como o Senhor diz, receberemos poder, e nós já recebemos esse poder quando aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito. Nós desejamos viver debaixo deste poder, dessa unção de Deus sobre nós, dessa presença que faz toda a diferença em nossas vidas. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a vivermos cada dia mais próximos e cada dia mais obedientes àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Amém.